there's a bubble. How do you know? Trust me, call Venet. About 50 million in swaps on the MBS. What do we got? Garibaldi 4 triple B. Mark, you sure? Yeah, it's time to call bullshit. Bullshit on what? Every fucking thing. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, Rafa, tudo bem? Como você tá? Tudo bem? E aí, como é que tá, cara? Cara, bem demais. Quando a gente combinou de fazer essa conversa, eu fiquei pensando, cara, qual foi a última vez que eu conversei com o Rafa? Parece que faz 5 anos, 10 anos, né? Eu falo brincando que o Bitcoin tem anos de cachorro, né? Mas eu fui ver, o último podcast que a gente gravou, eu publiquei ele pela BIPA no dia 1º de julho de 2024. Um ano e meio. É. O que mudou desde lá? Eu lembro que a gente gravou sobre teoria dos jogos e a gente ainda estava fascinado com o fato do Trump ter anunciado apoio ao Bitcoin na Bitcoin Conference, acho que de Nashville, né? Organizada pela Bitcoin Magazine. De lá para cá, mudou muita coisa, né? Cara, mudou muita coisa. Primeiro, antes de mais nada, obrigado de novo pelo convite. Eu perdi a conta já de quantas vezes foram, mas eu sei que foram muitas. Cara, mudou muita coisa, obviamente, com o mundo do Bitcoin, né? Acho que tem coisa boa, coisa ruim, tem de tudo. Como a gente sempre fala, né? O Bitcoin it's for our enemies, então, assim, sempre vai ter coisa boa, coisa ruim, isso é inevitável. E do meu lado pessoal também mudou muita coisa, né? Tô com mais cabelo branco do que eu tava. E, sim, a gente continua crescendo aí, continua fazendo mineração, posso falar um pouquinho sobre isso. Mas vamos começar falando do Bitcoin um pouquinho, acho que mudou, né? Eu diria que, assim, a gente falava já há muito tempo que a gente ia ver essa institucionalização do Bitcoin acontecer, né? Acho que agora é inquestionável de que aconteceu e vem continuando a acontecer, né? Acho que, como tudo, a informação ela não se distribui de forma uniforme e imediata, né? Então, você tem, assim, alguns pedaços institucionais que acho que estão adotando o Bitcoin muito mais do que outros, né? De novo, alguns bons, outros ruins. A gente pode falar um pouco, por exemplo, uma coisa que eu acho que se fala pouco é o fato de que foi criado, a gente fala do Lightning sendo o second layer mais bem sucedido do Bitcoin, e por bem ou por mal, eu acho que hoje Nasdaq e NYSE são os second layers mais bem sucedidos em termos de volume, né? Não estou questionando em termos de usabilidade, assim, de soberania, nada disso, né? Mas em termos de volume, as últimas contas que eu fiz, mais ou menos 10% do volume diário de transações do Bitcoin foram para bolsas, né? Incluindo ETFs, derivados de Bitcoin, como MicroStrategy e por aí vai. Que é o reflexo, de novo, se você parar para pensar, 10% é um volume significativo quando a gente fala aí de mais ou menos um ano, né? De realmente ter volume e atividade financeira nesses ativos. Com isso, eu acho que o que vem acontecendo, o lado ruim um pouco disso, depois a gente pode entrar mais no detalhe em cada um desses pontos, tá? Mas o lado ruim que eu vejo muito, assim, ainda é uma coisa que eu não sei muito bem como lidar, é o fato de que a gente que está nesse negócio há muito tempo, né, a gente vem muito mais pelo lado muito mais próximo dos cypherpunks do que do lado financeiro. E a gente vem vendo um esvaziamento aí de talento da parte do mais próximo do protocolo, né? As coisas que eu sempre falo na Electron, com o pessoal que trabalha com a gente, que assim, a gente quer estar o mais próximo do protocolo possível, porque a gente depende do protocolo, no final dos dias, né? O único cliente que eu tenho na minha indústria é o protocolo do Bitcoin, então é melhor que a gente cuide dele, no final das contas. E assim, o lado bom é que abriu porta para um volume que eu acho que são net compradores novos de Bitcoin, né? Semana passada, por exemplo, eu estive na conferência da Cantor lá em Miami, né? Cantor, para quem não sabe, é um dos maiores bancos que se tornou um dos maiores bancos de investimento de Wall Street.
o secretário do comércio americano, o Howard Lutnick, era chairman CEO da Cantor, e, cara, você tinha tudo quanto é tipo de banco, asset management, hedge fund, querendo falar. E aí tem, obviamente, né? Eles querem falar de tudo, né? Querem falar de Bitcoin, querem falar de cripto, querem falar de tudo, né? No final dos contos, porque, como todo mundo, os que estão passando, eu até conversei com alguns deles, falei, vocês vão passar pelos mesmos estágios que todo Bitcoiner passa, né? Talvez uma proporção diferente, só cuidado, porque se você uma coisa é a pessoa física quando passa essas experiências, outra é a pessoa jurídica, né? Porque tem outro tipo de ramificações. Mas eu acho que vão passar também, é outra coisa que é inevitável. A natureza humana, ela afinal das contas, esses fundos são todos feitos de pessoas, né? Então, assim, a natureza humana ela é muito parecida no final das contas. Então, sim, sumarizando o que mudou nesse ano e meio, eu acho que, de novo, do lado do Bitcoin, essa institucionalização veio. Eu ainda, esse é um assunto que a gente já falou algumas vezes também, eu ainda sou muito cético em relação aos Bitcoin Treasury Companies, embora eu seja board member da 21, né? Mas eu fui para lá exatamente porque, assim, eu sempre falei que eu sou muito cético, eu acho que tem que ter um business plan muito mais robusto atrás dessa empresa, a gente pode falar também em detalhe, mas também é um reflexo dessas mudanças, né? A gente viu aí, em muitos casos, the rise and the fall de Bitcoin Treasury Companies, né? A gente já tem algumas que acho que já se pode falar que falharam, Nakamoto, Sequence, cara, falharam. Você olha o gráfico dessas companhias, é exatamente igual ao gráfico de qualquer uma das shitcoins que a gente acompanha aí. Quer dizer que todas vão falhar? Lógico que não, né? Eu acho que o MicroStrategy ainda está numa categoria única, mas ainda vai ter muito ruído aí pela frente e a gravidade para um MNEV de 1 ela é muito forte, né, no final das contas. Eu acho até que os MNEVs têm que ser abaixo de 1 se você não tiver um business por trás, porque você está perdendo liquidez, você está perdendo soberania, você está perdendo transparência, né? Eu não tenho node que pode me mostrar qual é o MNEV correto de MicroStrategy, olhar verificar todos os endereços, verificar que os endereços podem ser assinados pelo MicroStrategy, né? Isso não existe. Até poderia existir, mas não existe. Enquanto que quando você tem o seu próprio Bitcoin em autocustódia, você consegue verificar com o seu próprio nó, você consegue verificar, assim, é um nível de segurança e de soberania muito, muito maior. Então, acho, cara, que assim, essa parte assim, é o mais óbvio de que mudou, né? Com isso, um pouquinho do que eu falei, assim, acho que quando a gente olha o nosso ecossistema, o conjunto de pessoas no ecossistema mudou. É até engraçado, assim, eu sempre falo que a SatisConf, o Brasil, né? Mas a SatisConf é um reflexo, a gente consegue ver bem, assim, como que o ecossistema está mudando, né? E ano passado, quando a gente esteve na SatisConf, eu falei, a SatisConf, para mim, me parece, assim, as conferências de Bitcoin que a gente tinha nos Estados Unidos há 2 anos atrás, ou há 3 anos atrás de agora, né? Que era muito mais raiz, muito mais pessoal realmente querendo falar sobre o protocolo, muito mais sobre desenvolvimento, muitos desenvolvedores, né? Esse ano você já vê um pouquinho do mix mais institucional, né? Você vê o pessoal da Orange estava com uma presença super forte, você via gente institucional, assim, encontrei com pessoas do Itaú, da XP, de outros lugares que estão lá para tentar aprender alguma coisa. Então, isso está vindo inevitável, né? De novo, é bom ou ruim? Não sei. Só vou te falar que é inevitável, de novo, que o Bitcoin é para todo mundo. Assim. Então, a gente vai ter que lidar com isso, vai ter que pensar qual é a melhor maneira de no final das contas, continuar apoiando o protocolo da melhor maneira possível, né? Cara, perfeito. Você tocou em muitas coisas que eu quero aprofundar um pouco mais, mas assim, eu acho que como tema geral desse ano e meio que passou, mudou muita coisa que a gente achava que estaria distante ainda, talvez 1 ano, 5 anos, assim, já aconteceu. Tipo, é uma sensação de que o ativo como um todo ganhou muita maturidade.
em outras palavras, eu acho que dá para dizer, tipo, beleza, quando o Trump ganha, tem aquele momento que a gente muda de patamar dos 60 para os 90, que é uma reprecificação do risco do ecossistema como um todo, na minha leitura. Desde então, a gente teve um bull market de notícias, de coisas bullish acontecendo, do Bitcoin sendo reconhecido pelo mercado tradicional em muitos aspectos, seja os ETFs que já tinham sido lançados, seja as opções do IBIT, seja, sei lá, reserva estratégica, sabe? Tem, sei lá, tipo, o JP Morgan falando de debasement trade e aceitando o Bitcoin como colateral. Tem muitas coisas que, sei lá, no fundo é um bull market de fundamento, de narrativa, e nada disso se reflete no preço. E aí eu não sei se você deve ter visto a tese do momento IPO do Bitcoin, que é o primeiro momento que o mercado tem profundidade suficiente para os investidores lá no começo, 2012, 2013, conseguir realmente liquidez, conseguir fazer uma ordem de 80 mil Bitcoins sem fazer o preço colapsar. Você acha que é por aí mesmo que o preço não refletiu essa mudança de risco do ecossistema como um todo? Ou, sei lá, como você olha esse último ano e meio e o que o preço fez, assim? Eu sempre falei que explicar o preço do Bitcoin é impossível, né? Porque para pensar assim, você já é muito difícil, praticamente impossível, você prever o preço. A gente fala de momento IPO, né? Pensa numa empresa de IPO, fez o IPO e está listada no Nasdaq. Cara, é um universo limitado de investidores que, assim, têm acesso a corretoras, que normalmente são, grande maioria, americanos, né? E para você determinar a dinâmica de preço desse ativo que é controlado já é impossível. Quando você para pensar num ativo global que tem mais de uma década de história, né? Quando você tem players no mundo inteiro, você tem players que entram por exchanges, você tem players que entram fora de exchanges, tem mercado de OTC, é impossível. Assim, tudo que a gente fala é chute, né? Parece, pelo que a gente vê em on-chain, que realmente você está tendo um movimento de... que não dá nem para saber se é venda, né? Mas você está tendo um movimento de endereços que são mais antigos para endereços mais novos, mas isso pode ser simplesmente que também, sei lá, tem gente que está no Bitcoin há 10 anos, o cara tinha lá um single sig, num hardware wallet antigo, e falou, a hora de eu fazer um multisig, vou mandar para o multisig e manda tudo para o multisig, né? E tem muita gente que interpreta isso como venda, a gente não sabe, né? Tem, obviamente, isso dá para ver, tem muita coisa que foi para os exchanges, né? Mas, sim, eu tenho exemplos de pessoas que tinham Bitcoin já há bastante tempo. Pensa num cara, assim, mais velho, que trabalhava em Wall Street, na Faria Lima, grande parte da carreira, e, cara, tinha custódia própria do Bitcoin, mas, honestamente, não deveria ter, porque se acontecesse qualquer coisa, assim, ninguém ia saber o que fazer com aquele Bitcoin. E eu tenho exemplos de pessoas que saíram da custódia própria para mover para um ETF, por exemplo. Não sei se assim, para gente que valoriza a autocustódia muito, não sei se é um movimento correto, né? Mas eu entendo também, assim, por motivos de segurança, por outros motivos. Então, esse movimento vem acontecendo também. Então, até quando você vê Bitcoin indo para exchanges, Bitcoin indo para outros ativos financeiros, não necessariamente quer dizer que é venda, né? Em todo ciclo, a gente viu quando você tem realmente um movimento de alta forte, mais 100% num período de tempo curto, você vê esse tipo de... porque são duas coisas. Primeiro, tem realmente pessoa que fala, pô, isso mudou a minha vida, vou separar um capital, não vou deixar tudo a risco, e vou vender um pouco. Isso acontece, sem dúvida. Mas tem também um movimento de simplesmente segurança, né? Assim, já rodou muito estudo em relação a isso com o preço passado do Bitcoin e é impossível de prever. Assim, a gente não sabe o que vai acontecer. Uma coisa que você falou é certa. Se você tivesse me falado, volta lá para trás, até um pouco antes da última conversa que a gente teve, né? Acho que a gente até falou sobre isso na última conversa. Se você tivesse falado, olha, a gente vai ter um presidente americano falando de Bitcoin ativamente, você vai ter bancos falando ativamente sobre Bitcoin, você vai ter um ETF de Bitcoin. Se você me falasse 5 anos atrás que isso estava acontecendo, e você me perguntasse qual o preço do Bitcoin, dado que tudo isso aconteceu, eu ia te falar que é muito mais alto do que está agora, né?
Eu acho que tem também uma combinação, assim, o usuário médio que está entrando hoje no Bitcoin, ele tem um nível de convicção muito mais baixo, né? Pensa, cara, eu vou dar o meu exemplo. Primeira vez que eu comprei Bitcoin, eu comprei porque eu tinha visto o preço cair muito, da onde estava. Eu falei, sei lá, não entendo muito desse negócio, mas é uma coisa que veio, ordem de grandeza, tá? Que veio de 1.000 para 200, vou comprar alguma coisa como um trade, né? Eu acho que tem muita gente que entrou também pensando assim, principalmente, acho que nos Treasury Companies, né? Apanhou, vai sair, vai ficar queimado, mas a sementinha está plantada lá, né? Vai começar a ouvir. Então, nesse próximo ciclo, eu acho que isso é um pouco, mas é a mão fraca, né? O cara que é mão de alface, que entrou lá e já vomitou a posição, né? E está vomitando a posição, por isso que a gente até está vendo essa correção. É muito difícil, de novo, de saber qual é o peso disso tudo, como é que essa dinâmica funciona, até porque, assim, preço ele tem um componente autorreflexivo muito grande, né? Então, começa a cair, só do preço está caindo, isso leva o preço a cair mais ainda, porque sem liquidação, porque muda a mentalidade, porque... eu acho que a gente está num bear market já há um ano. Isso é um bear market para mim, porque, de novo, dado tudo que a gente viu de notícia boa, a gente está praticamente ao mesmo preço que a gente estava em novembro do ano passado, né? A gente teve um ano aí de notícias muito boas, de fluxo vindo para o Bitcoin, de transformação em muita coisa no Bitcoin, e o preço está igual que estava no ano passado, né? Eu não consigo definir isso de outra maneira a não ser um bear market. Ele ignorou as notícias boas, né? Eu vi essa leitura recentemente, achei muito interessante, que no fundo a gente não saiu do bear market do quantitative tightening sei lá, desde o começo de 2022, e que na verdade a gente teve essa recuperação do Bitcoin porque, primeiro, ele tinha caído muito abaixo por conta das questões da FTX, depois teve 2 movimentos de reprecificação do ecossistema. O primeiro, quando lança os ETFs, que de fato passa a ter muito mais acesso ao Bitcoin, e o segundo, quando o Trump ganha e todo o risco jurídico do mercado de se envolver, etc., é reprecificado. Ou seja, nessa leitura, agora rolaria a tendência do Fed mudar a mão, e todo mundo vem falando isso no mercado tradicional, que agora que o Fed vai começar o quantitative easing de verdade, então que um possível bull market começaria agora, e de fato a gente estava no bear market pensando macro até então. É isso que você está acreditando atualmente? Eu acho que tem boa probabilidade disso acontecer. Final das contas, de novo, acho que se tem alguma coisa que a gente pode dizer que fundamentalmente deve ter correlação com o preço do Bitcoin, é exatamente base monetária. Né? O dinheiro tem que ir para algum lugar, ele vai para vários lugares. Assim, eu acho que uma parte, não diria grande parte, mas uma parte boa vai para ativos que são hard money. Né? Então, o Bitcoin está fadado a capturar parte dessa liquidez monetária que a gente muito provavelmente vai ter em acesso aí, porque isso tem uma coisa que a gente sabe, que isso vai continuar, não tem como parar. Os gastos governamentais continuam subindo, os buracos continuam abrindo, não vai ter jeito, vai ter que acabar dessa maneira, né? E aos poucos, as pessoas acho que estão começando a entender que, eu sempre falo, o dinheiro ele é uma memória do trabalho, né? É uma representação de trabalho que foi feito em algum lugar, em algum tempo. Então, dinheiro é proof of work, né? Por definição. Quando você tem dinheiro fraco, que é o que a gente tem vivido aí por décadas, né? Mais de décadas, é como se o dinheiro tivesse amnésia, né? Ele esquece da prova do trabalho pela impressão de dinheiro, pela diluição que você tem. Pela primeira vez, a gente tem um ativo que, obviamente, pode capturar esse prêmio monetário aí da maneira correta, né? E acho que mais e mais pessoas estão acordando para isso. E eu te digo, isso é uma das partes positivas do que a gente tem visto, acho que até das conversas do último ano, né? Estive na Universidade de Miami semana passada, dei uma aula lá para a Universidade de Miami. O chair do departamento de economia lá,
é um cara que é ex-Fed, trabalhou no Fed muito tempo, e está falando de Bitcoin assim, igual a gente está falando, assim, entende o fundamento mesmo, né? Eu até falei, cara, isso era impensável. Na aula que eu dei lá, eu falei para ele, impensável para mim, que a gente já está conversando com um ex-Fed Chair que sabe tanto e entende tanto da necessidade de você realmente ter uma moeda forte, entendendo, sim, os princípios realmente do Bitcoin, né? Então, cara, de novo, é muito difícil saber para onde o preço vai. A gente pode ter mais um ano de mercado de lado, não me surpreenderia. A gente pode ter mais um ano, sei lá, o Bitcoin pode ir até 50 mil, não sei, não tenho a menor ideia, é imprevisível, né? Agora, se você me perguntar onde que o Bitcoin vai estar daqui a 10 anos, a grande probabilidade ele está num valor muito mais alto do que ele está agora, né? Vai ser 300 mil, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, ninguém sabe, qualquer pessoa que te falar que sabe, não sabe, tá? Porque é um ativo ainda muito novo, e coisas pequenas podem fazer o preço mover muito rápido, né? Para um lado ou para o outro ainda. É descoberta de preço, né? Assim, você lembra que falava lá atrás do modelo de Schrödinger, de que o Bitcoin vai capturar o prêmio monetário. Cara, ainda é um ativo de 2 trilhões num oceano de 900 trilhões ou mais de liquidez só em prêmio monetário do mundo, né? Se capturar, vamos pensar que, sei lá, ano que vem todo mundo acorda e fala, o real estate realmente não é esse ativo tão bom que todo mundo pensava, e um percentual pequeno dos investidores resolve, 5% dos investidores resolvem mudar e colocar uma parte de alocação em Bitcoin. Isso vai mexer o preço, é inevitável, né? Como eu falei lá no início, a informação ela não é distribuída de forma simétrica, ela é assimétrica, no espaço e no tempo, né? Então, você vai ter investidores, sei lá, que talvez em países como o Brasil, que a gente já sofreu tanto com problemas monetários, que vão acordar um pouco antes, né? Você vai ter gente dos Estados Unidos, vai demorar mais para acordar, o cara ainda acha que o real estate é a melhor tecnologia de poupança que existe, né? Mas eu acho, assim, só para concluir, esse último ano, para mim, me parece um bear market. De novo, dado tudo que aconteceu, eu diria que o preço estaria muito mais alto do que ele está agora. Não, perfeito. Eu estou de acordo. Essa questão do quantitative tightening, a gente teve essas mudanças de paradigma, ETF, o Trump e a eleição, que disfarçaram, mas assim, do ponto de vista macro, tanto é que nunca em nenhum momento teve a euforia que a gente viu em 2020, 2021 ou em 2017, assim, é um ciclo totalmente amortecido, vamos falar assim, tipo, é um ciclo que em nenhum momento tem um contágio social mesmo, em nenhum momento tem terrenos no metaverso sendo vendidos, sabe? Essa irracionalidade parece que nunca esteve nem próxima de chegar. Mas, cara, enfim... Eu não acredito nos ciclos, tá? Só para... Eu acho que os ciclos... Primeiro, eles não têm pontos de dados suficientes, né? A gente tem, talvez, 2 ciclos e meio com liquidez suficiente para poder olhar alguma coisa. Então, o verde, 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 vermelho, assim, sei lá, são poucos dados, né, que a gente tem. E a dinâmica de mercado mudou muito, muito. Como a gente estava falando, o investidor de hoje é muito diferente do investidor de 10 anos, 15 anos atrás, né? Para pensar, assim, quando o Bitcoin começou a ter alguma liquidez, eram poucos os exchanges que você conseguia comprar, né? Você comprar $20 mil de Bitcoin, você mexia o preço, né? Hoje em dia, não sei, assim, tem muito market maker, é uma dinâmica totalmente diferente do que a gente tinha antes, né? Cara, do ponto de vista pessoa física, eu concordo 100% com você, assim, é quase impossível adivinhar o preço no curto prazo do Bitcoin. No ponto de vista uma empresa, e agora pensando na Electron, a empresa que você está comandando recentemente, eu imagino que você precisa apresentar modelos para investidores, ou mesmo para planejar coisas para o futuro, que você precisa considerar uma taxa de crescimento do Bitcoin. Sim. E aí eu não sei se é 20% porque vamos ser o mais conservador possível, eu não sei se é a Power Law, eu não sei se
os números que o Saylor propõe, assim, como você e a Electron pensam nessa taxa de crescimento do Bitcoin? E talvez até antes, assim, apresenta para o pessoal em casa a Electron, tipo, como é a mineradora que você está tocando hoje em dia, o que vocês estão fazendo, qual o tamanho das operações, onde vocês estão operando, assim, que eu acho que na nossa última conversa vocês ainda estavam mais discretos, então a gente não conversou sobre Electron e na outra penúltima conversa que ainda foi aqui pelo Explica Bitcoin ainda era Swan Mining, então se você quiser dar uma palhinha da Electron também, antes de falar sobre essa questão de como vocês modelam o preço do Bitcoin para tomar decisões estratégicas. Sim. Deixa eu estruturar aqui, que tem bastante coisa para falar aqui. Primeiro, deixa eu falar um pouquinho da Electron. A Electron, companhia está aí de pé independente desde agosto do ano passado, né? A gente passou assim um momento de um ano aí super focado em construir, né? Assim, foco total no operacional, cara. Colocar a máquina para funcionar, continuar deploying, achando lugares novos para deploy, né? Cresceu muito, a gente hoje já e agora a gente já pode falar de alguns números que a gente tem, mas a gente já é uma das maiores mineradoras do mundo. Eu sou fundador, CEO da companhia, tenho um time muito bom que está comigo já praticamente desde o início, que a gente começou essa trajetória. A Tether é nosso parceiro financeiro, né, desde o início também, continua com a gente, continua apoiando. E, inclusive, semana passada, né, na conferência lá da Cantor, o Paulo, pela primeira vez, anunciou, falou um pouco da Electron. Primeiro, sim, uma coisa que eles falam, que eu tenho muito orgulho, e meu time também que tem, cara, a Electron é a companhia de portfólio da Tether mais bem-sucedida que eles têm, né, de todas as companhias que eles têm. Tem mais 100 companhias investidas, a nossa companhia é mais bem-sucedida em tudo que eles fizeram, né? Bem-sucedida no sentido de que, do jeito que a gente opera, assim, eu dou transparência total para eles de tudo que a gente faz. Assim, tem um dashboard onde você vê em real time quanto que a gente está hashing, tem, obviamente, todos os endereços de Bitcoin lá, que você consegue ver exatamente quanto que está sendo minerado todo dia, assim, transparência total em tudo que a gente faz. Isso é um modelo que, assim, eu já, desde outras empresas que eu fundei, eu sempre errei pelo lado de dar mais transparência, né? E não é fácil, porque falo que você tem o paradoxo da transparência. Às vezes, mais transparência leva a mais questionamento, a mais dor de cabeça, mais encheção de saco, mas no longo prazo leva muito mais confiança e parceria, né? Então, assim, cara, tem um bom e um ruim. A gente já teve épocas que, a gente tinha lá em uma época a gente tinha um site que era 70% da nossa produção de Bitcoin. E a gente teve um período de manutenção do site, assim, de 3 meses que o site ficou offline, né? Você pode imaginar que o investidor não fica feliz vendo o site 3 meses, em vez de você não estar produzindo o que você poderia estar produzindo, né? Mas, cara, desde o início, assim, a gente sabia que ia acontecer, foi planejado, foi divulgado, então não foi surpresa para ninguém, né? Segundo, por resultado também, assim, a gente tem o deployment hash rate mais rápido da história do Bitcoin. Para botar alguns números aí, a gente está beirando 50 exahashes de capacidade online, o que quer dizer, assim, números grossos, que a gente tem mais ou menos 5% da rede do Bitcoin. A cada 100 Bitcoins minerados, 5 saem de uma de nossas máquinas, né? São, para ter mais algumas ideias da escala, assim, que você fala exahashes, às vezes as pessoas não conseguem colocar em perspectiva, né? A gente tem um pouquinho menos de 200 mil máquinas, 200 mil ASICs instalados em várias localizações, né? Para pensar, né? Um estádio, sei lá, de futebol tradicional tem aí alguma coisa entre 60 e 70 mil assentos, você consegue encher 2 deles e ainda falta espaço, coloca um ASIC em cada banco, quer dizer, é máquina pra caramba, né? Outra coisa, até a gente está abrindo um escritório em Miami agora, né? A gente estava tendo uma reunião lá com o pessoal de Miami e aí me perguntaram, a pessoa que era do mercado financeiro, que também, assim, não adianta falar em exahashes, não adianta falar em Bitcoin minerado, que não vai entender a perspectiva. A coisa que, quando eu falei, que a pessoa ficou assustada, eu falei, olha, a gente tem hoje
quase 700 megawatts sendo usados de energia sendo transformada em Bitcoin, né? É mais do que toda a capacidade residencial de Miami utilizada por dia, né? Muito mais, uns 20% mais. Ou seja, assim, é uma operação grande, é uma operação que já gera um volume assim, razoável de produção, mas só para concluir no lado assim, da performance, a gente tem margens muito boas, porque assim, nosso time é pequeno, assim, em moldes bem da Tether, né? A gente é um time bem pequeno, a gente é frugal em tudo que a gente faz, isso assim, vem de mim, do meu time, a gente não exagera em nada, a gente não gasta mais do que precisa gastar, tudo muito moderado e muito bem pensado, né? E muito bem planejado. O que leva a gente a ter margens muito boas, né? A gente tem margens de EBITDA aí, depende, obviamente, da rede do Bitcoin e depende do preço do Bitcoin, mas dependendo do mês, entre 35% e 45% de margem de EBITDA, que compara com qualquer indústria hoje em dia, assim, são poucas as indústrias que têm margens tão boas, né? Falei isso tudo para chegar no final e te falar assim, quando a gente pensa no nosso planejamento financeiro, algumas coisas que estão sempre na minha mente, né? Primeiro é a dinâmica, não é simplesmente o preço do Bitcoin, é a dinâmica entre o preço do Bitcoin e a dificuldade na rede, então, que é refletido no hash price, né, no final das contas. Por quê? Porque quanto maior o preço do Bitcoin, obviamente melhor para mim, porque eu vou estar produzindo em fiat, vou estar produzindo... Meus custos são em fiat, no final das contas, né? As máquinas eu pago elas em dólar, né? Os custos de energia são em dólar, então meus custos são em fiat. Então, quanto mais o preço do Bitcoin maior, melhor, porque eu estou tendo mais receita, fico com mais margem, né? Em contrapartida, quanto maior a dificuldade do Bitcoin, pior para mim, porque eu vou estar achando menos Bitcoins no final das contas e minhas margens são comprimidas pela dificuldade, né? Diferente de outros ciclos, a gente falou do ciclo de preço, né, que eu acho que não existe e está bem fora do ciclo tradicional. O ciclo de dificuldade desse último ano também foi totalmente atípico. A gente teve um aumento de dificuldade brutal nesse último ano, né? Se você olhar o histórico, tem os números corretos aqui, mas a última vez que eu rodei os números, a média é alguma coisa por volta de 60% de CAGR anualizado de aumento de dificuldade na rede, né? Esse último ano a gente teve foi acima da média, foi 70 e muito por cento, né? A gente viu aí, cara, um zeta-hash, né, 1000 exahashes já é base, né? Hoje a gente olha aí, o último dia está praticamente exatamente em 1 zeta-hash, mas a gente chegou a ver 1.2, 1.2,5 batendo aí em médias móveis, né? Fazer um parênteses aqui, porque isso é uma confusão que a gente vê até com gente que entende bem de Bitcoin, né? Quando a gente fala de dificuldade, mas de hash rate esperado da rede, esse número é uma estimativa, né? A gente não tem como verificar isso. A maneira que a gente verifica é olhando os blocos estão saindo rápidos, a gente pensa, opa, tem mais gente provavelmente minerando e provavelmente isso quer dizer que você tem mais máquinas online e que sim, você tem mais hash rate na rede, né? Só que tudo no Bitcoin é probabilístico no final das contas, né? Então pode ser que simplesmente você tem o mesmo número de máquinas, mas as máquinas estão trabalhando estão com mais sorte do que estariam habitualmente. É mais ou menos a analogia que eu fiz outro dia, imagina que você está no mercado de peixe, né? E a única coisa que você vê é o número de peixes que está chegando no mercado todo dia, você tem que estimar o número de barcos que foram pescar, né? Vai ter dia que você vai ver mais peixe, vai ter dia que você vê menos peixe, né? Mas pode ser que simplesmente o número de barcos mudou, né? Vamos supor, você acordou no dia seguinte teve muito peixe. Pode ser que todo mundo teve sorte, todo mundo acabou achando muito peixe, mas é o mesmo número de barcos que tinham no oceano, né? O contrário pode acontecer também. Você pode chegar com pouco peixe e falar, pô, peraí, tem menos barco, mas os barcos só não tiveram sorte de achar o número de peixes, né? Cada barco desse é um ASIC que a gente tem minerando aí no mundo, né? Uma das coisas, assim, para fechar isso, quando a gente para pensar em modelos de mineração, né, eu estou sempre olhando essa dinâmica entre preço e dificuldade na rede. Obviamente, eu olho o custo também. Então, assim,
E a gente até rodou um estudo bem longo, onde eu olho, depois eu te mando um link, um negócio legal de se botar, onde a gente olha todas, desde o primeiro ASIC, o Avalon lá, que foi lançado, até as S21, S23 mais novas, né? E a gente vem vendo ao longo do tempo, né? Pensa que você traça uma linha do tempo, e aí você vendo quando que esse ASIC para de ser rentável, né? Em algum momento. Por que ele vai parar de ser rentável? Porque, de novo, a dificuldade da rede vai subindo. Vamos supor que você tem um custo de energia, estou inventando, de 5 centavos, né? Em algum momento, esses 5 centavos vai ser menos do que você está conseguindo produzir de Bitcoin e a máquina não é mais rentável, né? E você vai ver que, na média, com um custo de mais ou menos uns 5 centavos, né, como uma média, a vida útil dos ASICs de rentabilidade, não de tecnologia, né? Porque assim, tem S9 que ainda está rodando aí, você pode rodar, a máquina funciona, ela só não é rentável. Mas em rentabilidade, você está falando alguma coisa entre 4 a 6, 7 anos, dependendo da máquina, né? Do início que ela é lançada até ela parar de ser rentável, né? Então, isso é outra coisa que a gente tem na mente também, assim, cara. Que tipo de máquina que eu vou colocar para operar, dado o custo de energia que eu tenho. Aí, se o custo de energia é zero, você não liga para isso, cara. Posso ligar um S9, custo de energia zero, eu não estou nem aí, cara. Ainda vai ser produtivo, né? Inclusive, uma aspas aqui. Uma especulação assim que o mercado tem, assim, a gente ouve isso toda hora. Por que a dificuldade continua aumentando, né? Por que o hash rate da rede continua aumentando? E uma teoria é que a gente já começa a ver países, né, como a Rússia, por exemplo, que estão minerando e a custo zero, né? Porque assim, energia para o governo não é custo zero, porque ele vai ter que pagar isso de alguma maneira. Coloca isso que é bom para o Bitcoin, coloca isso para o lado um segundo, mas para todos, o custo marginal para ele é zero, né? Vamos colocar assim. Então, eles estão importando máquinas bem antigas, né? Existe demanda hoje, a gente está vendo, cara. A gente consegue vender S19s de 100 terahashes, que são máquinas de, sei lá, 30 joules por terahash, que é bem ineficiente, tá? As máquinas mais novas assim, já estão beirando abaixo de 10 joules por terahash, né? Quanto menor, melhor nesse caso. Então, são máquinas bem ineficientes, mas, de novo, se você tem custo de energia zero, você vai pagar quase nada para essas máquinas e vai ser rentável você colocar essas máquinas para funcionar, né? Então, a gente olha muito essa dinâmica, né? Olha o custo de energia, obviamente, assim, quanto menor o custo, melhor. Como eu falei, a gente olha muito SG&A, então, quando você pensa e SG&A inclui todos os outros custos, né? Você olha o custo da Electron, a gente tem até uma curva legal que a gente fez, a gente põe a curva de custo da indústria, né? Então, a gente vê assim, todos os custos, custo de eletricidade, SG&A, e ver qual seria o custo de produção de Bitcoin, onde a gente está, comparado com o resto do mercado. A gente está na esquerda, assim, bem para a esquerda da curva da indústria, né? Que quer dizer que, assim, à medida que o preço do Bitcoin cai, cara, tem várias empresas que vão começar a ter que desligar a frota até chegar na gente. Praticamente todo mundo teve que sair do mercado porque a gente tem custo muito baixo no final das contas, né? Isso em mineração é crítico, assim, se você... porque é meio que um airbag, né? O que vai acontecer? Cara, imagina, vamos exagerar, a gente acorda amanhã, o preço do Bitcoin está 40 mil, né? Praticamente todo mundo que tem máquina vai ter que desligar, né? A gente vai continuar minerando com margem quase nenhuma, mas a gente continua minerando. Só que você tem um processo aí de meio que de autocorreção, né? Porque à medida que essas pessoas desligam, você tende a ter menor dificuldade para achar blocos, a gente começa a achar mais blocos, e talvez a nossa margem é menor, mas a gente vai achar mais blocos, uma coisa talvez compense um pouco a outra, tá? Então, assim, a modelagem ela é complexa, porque você tem que colocar todos esses fatores. Eu sempre paro, cara, eu adoro fazer modelo. A gente tem tudo quanto é tipo de modelo. No final das contas, assim, o modelo mental que eu tenho para pensar sobre mineração e por que mineração no longo prazo é rentável é super simples. Eu acho que a dificuldade da rede ela tem limitações físicas. Você precisa de produção de chips, você precisa ter chips, no final das contas, você colocar, é físico, né? Você não consegue, se você quiser amanhã, cara, eu quero, e a gente vê isso, eu quero
triplicar a nossa capacidade de máquina que a gente tem. Eu não consigo. Não vai ter ninguém para me vender mais. Mesmo que eu compre máquina usada, não vai existir. Não tem. Então, você tem um limite físico, né, que a dificuldade vai crescer. Você tem um limite tecnológico também. A gente já está aí chegando em 3, 2 nanômetros de tamanho de chip. Em algum momento, hoje, isso é a tecnologia de hoje, pode ser que mude também. A limitação ela é atômica, assim, os átomos já não são, já começam a pular, você começa a ter erro dentro dos transistores, né? Porque você já não consegue, muito, muito pequeno, né? E a gente já está chegando perto desses limites. Então, quando eu penso nessa curva, isso é uma curva que para mim ela é meio que uma curva S, né? Ela vai ter esse momento de aceleração que a gente está tendo, mas ela normalmente ela vai estabilizar e continuar crescendo meio que linear a partir de um certo momento, né? Enquanto que o preço do Bitcoin, eu acho que ele não tem teto. Ele é uma curva, como a gente sempre fala, né? Assim, eu acredito no modelo de stock to FOMO. Em algum momento, essa curva, enquanto que a curva da dificuldade ela vai continuar crescendo, mas talvez uma reta muito mais linear, o preço vai explodir para cima, né? Quando você volta a falar o que a gente estava falando, eu passo a estar comprado num ativo que é o preço do Bitcoin, que tem um potencial ilimitado, e vendido num ativo que tem um teto natural. Então, longo prazo, é lógico que depende de como que essa dinâmica funciona. Tudo isso é dependente do tempo, né? Porque pode ser que sim, o preço do Bitcoin daqui a 10 anos esteja em 10 milhões de dólares, mas se ele ficou de lado e só explodiu no final, enquanto isso a dificuldade da rede explodiu para cima e ficou lá em cima, ninguém vai sobreviver, não adianta nada disso que eu estou falando. Então, dependência de caminho ela é muito importante também. Aliás, isso é uma coisa que, assim, quase ninguém fala dentro do Bitcoin, a dependência de caminho, né? Você vê isso muito até nos treasury companies. As pessoas só falam, não, mas se o preço for daqui para lá, não importa o que acontecer. Só que como ele chega lá, importa muito, né? Porque onde que você vai acumular os Bitcoins, como é que você vai se alavancar, quais são os seus triggers se o preço for para baixo, né? Então, pode ser que o preço... Assim, eu acho que o preço do Bitcoin vai continuar subindo exponencialmente, e não quer dizer que, assim, grande parte dessas empresas assim, algumas delas estavam certas, né? Falaram, não, eu vou me alavancar aqui no Bitcoin, só que a maneira que elas fizeram criou uma dependência do tempo e do caminho, né? Que você chega de A até B, porque ele nunca é linear, né? Que é muito, muito relevante. Então, uma maneira muito longa de responder essa pergunta sobre como a gente modela isso, não é fácil, mas quando eu paro para pensar de novo nos fundamentos de como que eu acho que essas duas variáveis vão se mexer ao longo do tempo, eu sou muito otimista em mineração, desde que você consiga preço de máquina barata, energia barata e consiga manter seus custos baixos no longo prazo. Só para concluir, uma outra, que é uma coisa que a gente ouve muito, assim, toda vez que eu ouço, fico até arrepiado, porque não existe. As pessoas falam, não, porque preço, hash rate, as variáveis são correlacionadas, uma leva a outra, não existe correlação nenhuma, assim, já rodou, virou isso de cabeça para baixo, não existe correlação entre preço e hash rate, não existe correlação entre hash rate, hash price e preço de máquina, nada disso, e eu posso explicar por quê, mas assim, não existe correlação absolutamente nenhuma no longo prazo. Assim como também não tem correlação, as pessoas falam, o Bitcoin é um ativo de risco, ele tem muita correlação com outros ativos de risco, também não existe. Assim, roda correlação em qualquer janela que você quiser. É óbvio que você vai rodar uma janela pequena, vamos supor, fazer correlação entre o Bitcoin e o Nasdaq em janelas de 5 dias. Vai ter período que está em 1, vai ter período que está em menos 1, né? Só que as pessoas pegam e falam assim, os últimos 5 dias o Bitcoin subiu e o Nasdaq subiu, então a correlação é 1. Não está errado, mas isso não quer te dizer absolutamente nada, porque o ruído de 5 dias é gigantesco, né? Enquanto que você botar um período de 90, 180 dias, 360 dias de correlação, ele é super estável e é baixo, né, no final das contas. Cara, você basicamente tocou em 80% da pauta que eu ainda quero pegar. Então, na verdade, eu vou pensar cada um dos elementos para dar zoom in. Você falou do estoque do FOMO, que eu quero falar, você falou como os players nacionais afetam o cálculo econômico da mineração, que eu quero falar também, mas
uma coisa antes, que você falou que eu acho que é muito interessante e passa batido pela cabeça de muitas pessoas, que é assim, dificuldade e hash rate são métricas que talvez você pegue a lei de Moore também, é diferente do que ver em megawatts direto. Então, por exemplo, essa questão de ver só o crescimento da hash rate da rede, isso não necessariamente significa o que as pessoas acham que significa, que tem mais máquinas sendo ligadas. Você pode só ter máquinas mais novas e melhores. Então, por exemplo, quando o pessoal fala de segurança da rede, eu penso muito mais em questão de megawatts, que eu acho que é uma limitação mais física, do que em termos de hash rate, que é uma coisa que pode variar mesmo se não tiver implementação de nova infraestrutura. E aí eu acho interessante que você citou muito o exemplo da variação do preço de energia. Só para dar 2 exemplos para o pessoal que está em casa. Por exemplo, se você tem a S9, que é uma máquina bem antiga, mas você está minerando numa favela no Rio ou em São Paulo usando um gato, sua energia é zero, você consegue minerar com uma máquina bem antiga e você ganha dinheiro com isso. E aí você não vai precisar desligar nunca, porque você não está pagando nada, aí você já tem a máquina, qualquer cashback em cima da máquina é legal. Em outras palavras, o Rafa deu uma explicação muito comprida, mas tem aquela imagem mental bem fácil de explicar como funciona esse racional da mineração de Bitcoin. Que é assim, se um tigre está te perseguindo, você e seu grupo de amigos, você precisa correr mais rápido que o tigre ou você precisa correr mais rápido que os seus amigos? E é isso, querendo ou não, quando a maré vai subindo, outros mineradores vão ficando pelo caminho antes. Quando esses outros mineradores vão ficando pelo caminho, os mineradores que ainda são eficientes, porque tinham energia mais barata, tinham acesso à máquina mais barata, o custo operacional é mais barato, continuam minerando e passam a ganhar muito mais dinheiro porque estão minerando mais blocos. É isso, né, Rafa? É isso. Eu não sei se todo mundo vai ter acesso a vídeo aqui, mas eu vou compartilhar aqui algumas coisas bem interessantes. Como eu te falei, a gente fez uma análise bem detalhada do histórico de todos os ASICs. Isso aqui é exatamente o que você acabou de falar. O que tem aqui é o histórico desde em 2015, né? Assim, dos primeiros ASICs, você vê lá o S5, é o primeiro que está aí, né, nessa... isso é assumindo 6 cents de custo de energia. As partes verdes é quando eles estavam rentáveis, né? A parte vermelha é quando ele parou de ser rentável. Então, você vê aí que, ao longo do tempo, né, as máquinas... e isso, obviamente, depende também do preço do Bitcoin, né? Então, você vê que tem um período ali que tiveram as máquinas que ficaram no prejuízo e depois voltaram a ficar rentáveis porque o preço provavelmente voltou a subir naquele período de tempo, né? Que é exatamente aí, talvez, um pouquinho no último longo bull market, né? Isso aqui é um pouco do que você falou, então a gente pegou, vou passar bem rápido, isso aí tem bastante informação. Aqui a gente plotou, né, ao longo do tempo, a eficiência das máquinas, né? E tem realmente evidência de que a eficiência está começando a bater em alguns limites, né? Você consegue traçar históricos aqui, isso aqui a gente rodou, foi em junho desse ano, né? E cara, foi antes da S23 serem anunciadas e tá bem em linha esses 9,6 joules por terahash, né, watts por terahash, é onde a gente vê que as máquinas estão indo, mas tem limitações físicas nisso aqui, né? Isso aqui é log, então por isso que tá linear, mas se você olhar numa curva normal, é meio que tem uma barriga, né? Outra coisa que eu queria mostrar, deixa eu catar aqui, que tem muita informação, cara, mas tá lá mais para o final. Esse é o mesmo gráfico que eu mostrei lá no início, só que agora com 2 cents de energia e não com 6 cents. Cara, você vê que com 2 cents de energia, quase todas as máquinas são rentáveis. Assim, até máquinas bem antigas, você vê aqui as S9s, elas estão ali no borderline de serem rentáveis. Então, o custo de energia baixo, ele é extremamente importante porque você roda, como você falou, você vai correr do leão muito melhor do que qualquer outra pessoa, o leão não vai te pegar, né? Então, você está certíssimo no que você falou. Boa. Daí o segundo ponto que você trouxe que eu achei interessante é como porque assim, querendo ou não, você falou que a Rússia pode estar minerando, e acho que isso qualquer pessoa que entende a lógica da mineração de Bitcoin acha que faz sentido, porque eles tinham
muito gás natural que era exportado para a Europa, que perdeu esse mercado consumidor quando tem o ataque lá, o Nord Stream 2. O que você faz com esse gás natural? Ou você não produz esse gás natural, é difícil você fechar um encanamento na parte permafrost do mundo, você perde o encanamento, então assim, você pode minerar Bitcoin. Entrada de players nacionais, como a Rússia fazendo isso com energia excedente, como estão querendo minerar também com energia excedente de hidroelétrica, não altera o cálculo econômico da mineração de Bitcoin a ponto de fazer que players privados se tornem a pessoa que corre mais devagar contra o tigre porque ele não tem acesso à energia de graça. E isso pode não ser daqui a 1 ano, 2 anos, pode ser daqui a 10, 20, 50 anos, mas como tendência, eu vejo tanto a entrada de players nacionais, quanto a entrada de, sei lá, a indústria do petróleo, que precisa só mitigar a emissão de metano e vai ter acesso a crédito para mitigar a emissão de metano, porque ESG e sei lá. E fora o fato de indústria de eletricidade como um todo e indústrias de petróleo como um todo ter um tempo de, sei lá, eles podem demorar 20 anos para receber o dinheiro que foi investido de volta. Isso é uma coisa que eu não sei como é a realidade da mineração de Bitcoin atualmente, mas quando eu estava na Arthur, eu lembro que eram ciclos muito mais rápidos de expectativa de retorno no investimento. Então, assim, qual é o futuro da atividade de mineração de Bitcoin com essas tendências e como isso vai afetar o cálculo econômico dos mineradores? Vai virar uma coisa que a mineração de Bitcoin está só dentro de países e dentro de outras indústrias, na sua visão? Cara, eu acho que vai ter um período aí que a gente já está vendo, né? Onde você vai ter iniciativa privada, iniciativa pública meio que andando em caminhos paralelos. Mas eu vou voltar lá para a raiz por que a gente é Bitcoiner no final das contas, né? O governo não faz nada bem, né? Assim, então, e tem exemplos disso. Olha, a Venezuela confiscou vários mineradores que estavam lá, né? E passaram o governo passou a minerar por confisco, né? E as histórias que a gente ouve é que todos esses sites hoje em dia praticamente não existem, né? Porque a manutenção não foi feita da maneira certa, os upgrades não foram feitos da maneira certa. É um negócio que, embora tenha pouca manutenção, você precisa trocar hashboard, você precisa trocar fonte, assim, essas coisas queimam, né? É uma operação, no final das contas, e o governo, tem uma coisa que a gente sabe, não faz, essas coisas ele nunca vai fazer de maneira eficiente. Então, eu acho que é um competidor que vai ganhar na energia, vai perder na eficiência, vai perder nas operações no dia a dia, né? O que a gente está começando a ver acontecer, e aí eu acho que os Estados Unidos é talvez o melhor exemplo disso, são parcerias, né, público-privadas. Eu, sem entrar em muito detalhe, mas assim, já tive conversas a nível governo americano de falar, olha, vocês têm energia excedente, cara, minerador tem uma flexibilidade, eles não entendem ainda que o processo de mineração, né, a gente é buyer first resort e seller of last resort, né? Quer dizer, a gente é buyer of last resort, seller first resort. Quer dizer, aquela energia que está stranded, que está parada no lugar que ninguém quer usar, no meio do nada, né? Que é outra aberração. Você fala, não, você está usando energia que estaria sendo usada. Não, energia que a gente usa, grande parte das vezes que a gente está usando em stranded, não ia para lugar nenhum. É energia que ia se perder, né? E por a gente estar usando, por poder monetizar aquilo, você faz a energia ser mais eficiente, né? Pelo que você falou, assim, gás natural, tá lá, vai ter que ser usado, né? Não tem como você colocar de volta. Se tirou, já era. Vai ter que usar ou vai ter que jogar para o ar, que é pior, né? E a gente também é o primeiro que pode ser desligado. A minha indústria, eu brinco, cara. Assim, eu sou talvez a indústria de mineração, a única indústria no mundo que você não tem cliente. Eu posso ter assim, o melhor marketing do mundo, o melhor logotipo do mundo, gastar milhões no Google, eu vou minerar a mesma quantidade de Bitcoin. O protocolo doesn't care. O protocolo não liga. Eu vou continuar assim, produzindo. Obviamente que tem outras variáveis, por que a gente quer ter uma marca, por que a gente quer ter uma identidade, para atrair talento, por outros motivos. Mas assim, no nível de produção, o produto que eu produzo, no final das contas, não é vendido para ninguém. O que quer dizer que eu tenho uma flexibilidade que nenhuma indústria tem, né? O meu cliente, que é o protocolo, não vai ligar se eu desligar. Assim, o Bitcoin vai continuar, eu posso desligar 5% da rede que a gente tem. Eu desligo amanhã, vai acontecer absolutamente nada
com o Bitcoin? Nada. Assim, é imperceptível. Você vai ver, obviamente, a dificuldade cair, mas em relação à segurança do ledger, que o que os mineradores fazem é segurar o ledger, né? A gente não faz segurança nenhuma da criptografia das assinaturas. Isso aí é por curva elíptica, por outros motivos. A gente faz segurança do ledger. Só que a segurança do ledger, ele está a 1 zerahash, ele está a 500 exahashes, ele está a 100 exahashes, diferença absolutamente nenhuma, no final das contas. Né? O meu ponto é, se eu entrar em algum lugar, por exemplo, a gente tem grande parte da mineração que a gente tem hoje no Texas, né? O Texas tem um sistema de grid balancing que é talvez o melhor do mundo com ERCOT, né? Então, é por contrato, a gente fala assim, ó, a gente vai desligar as nossas máquinas, vamos supor, 5% do tempo do ano. Então, e é a opção deles. Eu falo assim, ó, estou com muita demanda, é automático praticamente, tá? É uma API que vai chega nas nossas máquinas desligam automaticamente, né? É o tipo de flexibilidade que, por exemplo, uma indústria de alumínio nunca vai ter. Cara, você para uma indústria de alumínio, se desliga uma fornalha de alumínio, são meses até você ligar ela de novo, né? Da maneira correta. A gente não. É óbvio que eu não quero ficar ligando, porque vai queimar hashboard, vai ter outros problemas. Mas a gente tem uma flexibilidade que nenhuma outra indústria tem no final das contas, né? Os governos estão começando a entender, as indústrias de energia estão começando a entender isso, né? Eu tive essa conversa aqui no Brasil, a gente está montando uma operação pequena aqui no Brasil de teste, né? Uma empresa de energia grande no Brasil, e eles falam, não, porque agora a gente tem problema de curtailment, né? E quando eles falam problema de curtailment para mim, eu penso o contrário, eu penso, o curtailment é o que eu tenho que fazer, tem que desligar minhas máquinas, né? O problema de curtailment no Brasil é que eles têm que desligar a geração de energia. E os caras estão no Nordeste e falam, não, agora a gente está encomendando, eu esqueci o valor, mas assim, milhões de dólares de baterias para poder armazenar energia e vender para o grid em outros momentos, né? E eu fiz uma conta rápida, falei, quanto vocês estão gastando? Eu falei assim, por que em vez de você comprar a bateria, cara, me dá a opção, eu vou lá, encosto alguns containers lá do lado dessa operação, no momento que você tem acesso à energia, eu ligo os containers, e nesse caso, a energia, de novo, está sendo jogada fora. Então, assim, a energia é praticamente de graça, né? Existem casos no mundo que você é pago para poder receber energia, porque caso que você deu, né? Assim, vai flare, vai ser ruim para o meio ambiente. Você é pago para consumir essa energia, né? Olha, você me liga 30% do tempo, que seja. Né? Então, a energia é praticamente de graça. Né? Obviamente, para isso, eu não vou botar máquina nova lá, vou botar máquina mais antiga. Mas eu falei para eles, isso é como se fosse uma bateria monetária. Né? Em vez de você estar estocando... Por que você quer estocar? Eu fiz a pergunta. Por que você quer estocar em bateria? Não, porque depois eu posso vender para o grid. Eu falei, tá bom, você vai vender para o grid por quê? Porque vai ser rentável para a gente. Mas por quê? Porque no final das contas vai ser mais margem para a gente. Eu falei, cara, você encosta um container de Bitcoin, em vez de você ter que dar esses 3 pulos de estocar energia, vender essa energia de volta e receber a receita, você vai direto onde você quer, que é você ter a receita. Assim, você encosta o container, nesses momentos que você precisa fazer o curtailment de energia, você liga esses containers e imediatamente, você não precisa necessariamente gostar de Bitcoin. Você pode receber o Bitcoin e vender imediatamente se você quiser. Eu acho que é besteira, mas se você quiser, você pode vender e você chegou, em vez de você ter que, de novo, comprar bateria, botar energia na bateria, transformar a bateria para o grid, receber o pagamento do grid, você está recebendo o pagamento imediatamente e pode ser diário, se quiser. Assim, a gente pode fazer settlement diário de dólar, que hoje você ligou 10% do tempo, você vai receber no final do dia um pagamento. E essa chave está começando a virar. É um negócio que parece bobo, estúpido, assim, é quase óbvio, né? Quando a gente conversa, mas não é para quem não está nessa indústria. E aí eles começam a pensar, não, mas e o risco do preço do Bitcoin? E o custo disso tudo? E como é que funciona? Assim, é muito distante da realidade do que eles veem em todo dia. Depois das indústrias, está começando a acontecer, já tem indústria que está fazendo sua escala, né? Eu acho que vão vir os governos também. Vão falar, olha, entendi que também dá para fazer a mesma coisa tem os Estados Unidos hoje, por exemplo, tem usinas nucleares que estão com capacidade parada, sim, que não está sendo utilizada, que poderia estar sendo utilizada, né?
E aí assim, a mentalidade é outra. Por motivos estratégicos, eles falam, não, mas a gente não pode usar essa energia porque essa energia, eventualmente, a gente pode precisar por motivos estratégicos do país. Que aí varia desde, sei lá, lançamento de foguete, seja lá o que for, né? Assim, que precisa ter essa necessidade de energia. Aí você tem a mesma conversa. Não, peraí. A hora que você precisar, isso aqui não é como... Você não está vendendo, fazendo um contrato de 10 anos com uma indústria que está chegando lá e que vai precisar ter confiança de energia pelos próximos 10 anos. A gente é extremamente flexível. Eu posso fazer um contrato com você que, assim, eu uso essa energia, o momento que você precisar a energia de volta, obviamente precisa ter termos, assim, preciso ter... A gente pode desligar e pega os containers e leva para outro lugar, não tem problema nenhum, né? Então, tudo isso, acho que assim, essa adaptabilidade da mineração, né, está começando a cair a ficha de que é uma indústria... Então, eu acho que, sim, para responder a tua pergunta, a gente vai chegar muito mais eu acho que num cenário onde você tem governo, companhias, mineradores, todos trabalhando... Porque a especialização, cara, a companhia de energia não vai saber fazer mineração, não sabe qual máquina comprar, não sabe como operacionalizar a máquina, e aí você vai ter mineradores que vão estar entrando aí fechando esse gap, né? É o ponto de novo da Venezuela, né? Assim, o governo foi tentar minerar e a Rússia vai passar pela mesma coisa. É inevitável, né? Não é o que o governo faz nada bem, cara. Não, perfeito, e no fundo meu pensamento é parecido, é só que, aproveitando que eu tô com você, é bom levantar essas bolas, né? Cara, você falou aí agora que nos Estados Unidos tem energia nuclear que está ociosa. A gente aqui na América do Sul ouve falar que o Brasil tem um grande problema na rede de um desequilíbrio que também gera oportunidades. Tem o Paraguai, que tem excedente de Itaipu, tem a Argentina, supostamente com Vaca Muerta, a Bolívia, supostamente pode ser uma jurisdição legal que acabou de mudar de governo de esquerda para governo de direita e tem riqueza de gás natural, e Electron atua no mundo como um todo, pelo que eu entendo. Então, assim, olhando o mundo como um todo, quais são as principais oportunidades da mineração que você tem acompanhando, tem seguido? Porque assim, ainda não falei, sei lá, Islândia, que tem excedente energético, que até faz alumínio sem ter bauxita. Então, assim, tem muitos países com abundância energética de formas variadas. O que vocês levam em conta para pensar, puta, a Islândia talvez não é uma oportunidade, mas o Paraguai talvez seja? Sabe, o que entra nessa balança, assim? Muita coisa, mas simplificando, são dois pontos grandes. Um é ambiente político, geopolítico, regulatório, né? Precisa ter uma certa segurança jurídica e geopolítica, né, naqueles lugares. E o segundo é, obviamente, a disponibilidade e custo de energia. Vou dar alguns exemplos aqui. A gente olhou um projeto na Etiópia. A gente estava pensando em fazer mineração na Etiópia. Cara, eu até posso minerar lá, mas eu não vou... A gente tem um site nos Estados Unidos, são algumas centenas de megawatts em um site. Eu nunca vou ter centenas de megawatts em um site na Etiópia, porque é um risco... Eu não entendo. Pode ser até um risco baixo, mas é um risco que eu não entendo, né? Brasil, eu dei o exemplo, né? A gente está começando, porque realmente tem oportunidade. A propósito, o custo de energia no Brasil não era competitivo. Tá? Se você tivesse me perguntado, a gente olhou, sei lá, 1 ano, 2 anos atrás, de minerar no Brasil, não tinha oportunidade, porque assim, era melhor eu minerar no Texas, eu ia ter custo mais barato e ia ter uma segurança jurídica que eu não tenho no Brasil, né? Acho que as coisas estão mudando no Brasil, assim, as regulamentações novas com redata, isso que está vindo, acho que tem bastante coisa que dá um pouco mais... Não dá muito, mas dá um pouco mais de segurança jurídica no Brasil, né? Até o passado é incerto, mas te dá um pouco mais de segurança. Então, a maneira que a gente tem atacado assim, as oportunidades internacionais começa pequeno, faz um teste, vê como é que funciona, começa a ganhar um pouco mais de confiança, começa a entender os players locais e aí escala... E a gente já fez nos Estados Unidos também, porque os Estados Unidos tem essa particularidade que, cara, os estados são totalmente independentes. Então, assim, a gente
O que a gente faz no Texas hoje é diferente do que a gente faz em Oklahoma, que é diferente do que a gente faz em Ohio, que é diferente do que a gente faz na Pensilvânia. Então, cada estado se comporta. Aí você tem imposto diferente, você tem custo de energia diferente, você tem métodos de balance, de power loading que são diferentes. Então, isso varia muito, né? Tem sido mais ou menos assim que a gente tem atacado. Você mencionou a Islândia, né? A gente tem mineração na Noruega, um projeto pequeno, mas assim, uma preocupação que eu tenho lá é que, embora você tenha segurança jurídica muito boa, você tem uma insegurança política gigantesca, porque ainda são países. A Islândia baniu mineração de Bitcoin, né? Porque acha que, de novo, está usando energia que não deveria ser utilizada, que, volto ao meu ponto anterior, é uma estupidez, mas assim, não dá para brigar com isso agora, né? Isso é uma briga de longo prazo. E a Europa, como um todo, é um ambiente muito inóspito em relação a isso, né? Ainda se tem a mentalidade de que usar energia é demonizado, né? Assim, uso de energia é ruim, enquanto que sem uso de energia você não tem progresso. Eu dei lá na SetsConf, eu fiz uma apresentação, passei por algumas coisas, né? Falando muito mais, acho que sobre por que várias pessoas, por que é difícil para todo mundo entender o Bitcoin, né? E aí, no final, eu falei um pouquinho de mineração também, porque tinha que falar, tinha que vender meu peixe. E aí eu contei uma história que eu acho que assim, é fácil de entender, né? Eu fui, em 2002, eu fui fazer um projeto na Amazônia, cara. Fui lá você tem ideia, a gente ia para Belém, chegou em Belém, pegamos um barco 6 horas subindo, não me lembro qual rio lá, saímos, pegamos uma Kombi por mais 6 horas, estrada de terra, e chegamos lá em Laranjal do Jari, meio do nada. Né? Tu pensa um lugar, assim, tudo palafita, e na época, eu não me lembro o número, mas tipo assim, 80% da cidade não tinha energia. Né? Quem tinha era gerador, então não tinha energia. Né? Então eu me lembro de coisas assim, cara, que você vindo de uma cidade grande, você acha estranho, né? Assim, a escola é simplesmente um telhado, tudo aberto, né? Porque não tem luz, então tem que ser tudo aberto. Obviamente, não tem ar-condicionado, as crianças todas em pés, você não consegue estudar se você não tem um ambiente correto para você estar estudando. Você imagina, você é uma criança lá, um calor infernal no meio da Amazônia, você só consegue estudar durante o dia, dentro de um local que, totalmente aberto, né? Assim, totalmente condição nenhuma de desenvolvimento humano, né? E isso é a pior maneira que você tem eu acho que de prejudicar uma população, que você está prejudicando desde da base, né? Assim, a criança não tem educação, você pode ter certeza que aquela cidade está fadada a pelo menos uma geração de não ter a oportunidade que poderia ter, né? Então, obviamente que assim, eu vou no outro extremo, eu falo que a ausência de energia é a ausência de progresso, né? E outra coisa que sim, poucos está se entendendo é que muito do que a gente falou hoje, as pessoas pensam que energia é igual uma pizza, né? Então, assim, se você está tirando uma fatia, que você está cortando a fatia, você está tirando a fatia de outra pessoa. Só que não é. A energia que a gente está... Eu não gosto nem de falar de consumir, porque você não consome energia. A energia sempre se transforma, né? A energia que a gente está transformando é energia que não estaria sendo usada, né? Então, é aditivo para a sociedade, é mais capital que entra, é mais desenvolvimento que entra, é mais tecnologia que entra. O desenvolvimento até de uso de tecnologia de maneira inteligente vem da demanda, né? Quanto mais demanda você tem por um ativo, assim, mais você vai querer produzir de maneira mais eficiente, né? Então, a eficiência vai nascer disso também, porque você vai ter mais fundos para poder investir. Eu quero ser extremamente eficiente na maneira que a gente consome e transforma energia, né, no final das contas. Então, isso tudo a gente vem vendo que vem aos poucos. Eu acho que a gente vai vendo bastante evolução. Vai demorar ainda. Eu acho que a gente está talvez uma década até de ver esse negócio realmente estar do tamanho que pode estar. Mas, parando para pensar de novo tudo isso que eu te falei, eu acho que talvez mostre um pouquinho de por que eu acho que mineração é um ângulo tão interessante do Bitcoin, porque vai além. A gente fala muito, mais uma historinha aqui de lateral. A gente fala muito, cara, do addressable market do Bitcoin ser captura de prêmio monetário, né, que eu acho que vai acontecer. Como todo mercado novo que nasce,
você tem pontos cegos de mercados que você vai acabar capturando que a gente não consegue nem pensar hoje em dia, né? Um exemplo que não tem nada a ver com a mineração, mas, por exemplo, você tem um mercado de falta de esperança hoje em dia. As pessoas que não sabem que você pode ter uma tecnologia de poupança boa. O crescimento dos bets no Brasil é um negócio abominável, né? Isso, para mim, é o crescimento do mercado de desesperança. Né? Você não tem mais esperança nenhuma, sobrou, sei lá, R$100 no final do mês, você vai falar, vou jogar no bet, porque se perder não faz diferença nenhuma, o dinheiro não vale absolutamente nada de qualquer maneira. O extremo oposto disso é você ver cara, a gente como Bitcoiner, a gente vê isso muito, né? As pessoas que vendem as cadeiras para poder colocar em Bitcoin, né? Assim, a poupança é o extremo, porque você tem a consciência de que você criou um ativo que é a melhor tecnologia de poupança já inventada. Então, você abrir um mercado todo, eu acho que o Bitcoin vai capturar esse mercado todo de falta de esperança. Mas eu estou falando isso porque eu acho que do lado de energia, do lado de manutenção de grid, do lado de sinergia, como você falou, com o governo, com a companhia de energia, ninguém parou para pensar ainda o tamanho desse mercado. Esse é um mercado, talvez um dos maiores mercados do mundo, porque o mercado de energia, isso captura o mercado, assim, prêmios e excessos e excedentes e falta de eficiência no mercado de energia do mundo inteiro, né? Por isso que eu sou assim, extremamente otimista com o mercado de mineração. Não é para todo mundo, eu acho que sim, é um mercado que escala, obviamente, é super importante, por vários motivos, pelo custo de energia, como a gente falou, mas até por poder de compra, né? A gente senta na mesa para negociar com vendedores de máquina de uma maneira muito diferente do que você que, sei lá, um indivíduo qualquer que vai ser um price taker. Você vai ver o preço de um ASIC que você vai comprar. Você não tem poder de barganha nenhum, né? Então, quando você junta todas as eficiências, eu acho que tem muito potencial nesse mercado, mas é extremamente arriscado, né? Como tudo. Perfeito. Cara, uma pergunta agora, eu acho que é mais simples. Você já falou isso lá no palco da SetsConf com o Bernardo, mas só para o pessoal em casa que talvez não acompanhou esse podcast. Porque assim, a gente ouve falar que tem processamento de dados para mineração de Bitcoin, mas também para inteligência artificial. Inteligência artificial entrou em voga esse pensamento no último um ano e pouco de data centers. Como a inteligência artificial pode afetar o cálculo econômico da mineração de Bitcoin? É outra indústria que eu acho que assim, vai ter muita sinergia para acontecer. Mas antes disso, é mais uma coisa que assim, tem muita... É engraçado, né? Assim, acho que como Bitcoiner a gente vê muito isso, né? A gente vê... As pessoas repetem coisas, às vezes, sem realmente 2 níveis para baixo para tentar entender o que está sendo falado, né? A gente vê, sei lá, a mídia tradicional falando sobre Bitcoin, você vê muito disso. Os caras continuam repetindo as mesmas coisas que estão repetindo sem fazer 3 perguntas em 2 níveis abaixo, que seria óbvio que a pergunta não faz sentido nenhum. E a gente vê muito isso hoje em dia nessa dinâmica entre mineração de Bitcoin e AI HPC. Primeira coisa que se ouve muito é que, cara, AI HPC vai fazer ficar muito mais caro para minerar Bitcoin porque estão competindo por energia. Existe, sim, uma competição por energia, mas o que a gente tem visto é meio que uma bifurcação do mercado. Você tem sites... O cara que quer fazer, cara, a Amazon a Google vai assinar um contrato de AI HPC, eles precisam ter uma série de coisas. Precisa ter redundância, em redundância de energia, precisa ter acesso à água, precisam normalmente ser sites que têm assim, redundância de internet, acesso à internet muito boa, idealmente perto de zonas urbanas, né? Porque imagina, você mencionou pegar um lugar remoto, você mencionou Vaca Muerta lá na Argentina, né? Imagina que você vai montar AI HPC em Vaca Muerta. A latência passa a ser um problema, né? Assim, até a velocidade dos dados passa a ser um problema. Você pode, obviamente, usar para treinar modelo, mas para inferência você não consegue usar, né? Então, a gente está vendo meio que uma bifurcação. Os sites que são ideais para AI e HPC estão negociando a um prêmio, estão saindo a preços que eu acho absurdos. Eu acho que essa conta não fecha por outros motivos, eu vou falar um pouquinho. Mas você tem uma outra oportunidade, que você tem sites, por exemplo, a gente tem um site, cara, literalmente no meio do Texas, assim, deserto, não tem nada em volta, é terra para todo lado,
quente pra caramba, não tem redundância para nada, não tem acesso à água, não tem. A gente usa Starlink para fazer conexão. E para minerar Bitcoin, latência não é um problema, né? Um bloco é achado a cada 10 minutos. Assim, latência deixa de ser um problema crítico. Né? Não é ideal, mas tem alguns outros problemas com latência, mas não é crítico. Né? Não é um site que a gente vai botar em escala, mas funciona. Né? E essa conta toda fecha no custo, né? Porque se esse é um site que vai me custar 2 centavos de energia, tá nem aí. Ótimo, cara. Vou deploy lá todo dia. Né? É um site que nunca vai poder ser usado para AI HPC. Né? A gente deu o exemplo do Brasil, do curtailment. Né? Você tem lá excesso de energia eólica no Nordeste. Né? Não serve para AI HPC, porque o cara não pode... Você imagina, você vai virar para uma Google e falar assim, vou te desligar a hora que eu quiser, vou ligar a hora que eu quiser. Não funciona. Assim, para modelos de... pensa AI, acho que talvez você tenha até um pouquinho de flexibilidade pelos modelos, a diferença dos modelos de treinamento diferentes, mas para data center, imagina que, cara, a AWS, não funciona, não tem como. Assim, seu servidor vai funcionar umas horas, outro não vai funcionar, não tem como, né? Enquanto mineração tem essa flexibilidade que nenhuma outra indústria tem. Todos eles, vou voltar ao meu ponto, todos eles têm clientes, no final das contas, que eles têm que entregar alguma coisa. Você é cliente do ChatGPT, você é cliente da AWS, você é cliente do Google Cloud, você está esperando um produto no final das contas. Né? O protocolo do Bitcoin não espera nada de mim, no final das contas. Então, assim, a gente está vendo um pouco dessa bifurcação, acho que está abrindo oportunidades do outro lado, né? Tem os sites. Eu nunca vou concorrer para um site que é um site ideal para AI HPC, porque pagar um múltiplo que não faz o menor sentido. No topo disso tudo, os unit economics de AI, HPC, Cloud Computing são muito diferentes dos unit economics de mineração de Bitcoin. Mineração, obviamente, muito mais arriscada, porque você tem a volatilidade do preço do Bitcoin. Se assinar um contrato de 15 anos com a Google para fazer hosting para eles, obviamente tem valor, mas é outro bicho, totalmente diferente, outro risco-retorno totalmente diferente que a gente faz. Né? Além disso, cara, são projetos de CAPEX absurdo. Você olha um projeto de AI HPC, está saindo assim, os mais recentes, para te dar uma ideia, um custo de você desenvolver um site desse por megawatt, está falando aí de 10, 12 milhões de dólares por megawatt, você vai pagar. Né? Eu consigo desenvolver sites de Bitcoin com alta qualidade por 650, 850 mil dólares por megawatt. Sim, é uma ordem de magnitude mais barato, o que me dá muito mais margem para erro. Né, cara? Você vai fazer um investimento em AI HPC, você não tem muita margem para erro. Imagina, e outra coisa que eu falo muito assim, para o pessoal, está tendo uma conversa com um competidor CEO que está migrando para AI HPC, eu falei para ele, olha, assim, meu maior medo nisso tudo é que eu acho que a AI HPC ainda está na época que a gente estava minerando com CPU. Vocês vão ver GPU, vocês vão ver ASICs, assim, a curva de degrau, né, o step change function que você vai ver de desenvolvimento de tecnologia, ainda é gigantesco. Imagina, o cara gastou dezenas de milhões de dólares para fazer OPEX, montar um site, e daqui a 5 anos está tudo ocioso já. A tecnologia, o risco de ociosidade tecnológica é muito grande. Né? No final das contas, eu sempre falo a mesma coisa também. Assim, AI HPC, cara, você vai lá, você deploy, você investe, você compra o site, você compra as máquinas para fazer processamento, tudo. No final é Fiat in, Fiat out. A gente é Fiat in, Bitcoin out. Então, assim, eu estou produzindo um ativo que eu acho que é muito melhor e é por isso que a gente minera. Né? Assim, todo mundo que está grande parte das pessoas que estão no Electron vieram para isso porque são Bitcoiners. A gente começou esse negócio porque a gente veio do Bitcoin, no final das contas. Né? Então, eu não digo nunca, mas assim, a gente convergir e começar a fazer a HPC, honestamente, não está no plano de curto prazo. Eu gosto de ter opcionalidade, eu acho que assim, a gente vai... Tem alguns sites que a gente está comprando que vão ser nossos, porque hoje a gente faz muito hosting, né? E a gente compra muito com a cabeça de que, pô, no futuro pode ser até um ativo que a gente venda para alguém, porque tem nada de errado com isso, cara. É mercado, né? Você vai, desenvolve o site, alguém quer comprar por um prêmio,
todo seu, não tem problema nenhum. Mas se a gente operar um site desse, começar a fazer AI HPC, eu acho que talvez no próximo ciclo, nesse não, acho que ainda vai ter muita água para rolar, muita gente vai quebrar, muita surpresa ruim vai acontecer aí, e aí sim, já viu isso com todas as tecnologias, né? Foi assim com a internet, foi assim com foi assim com Bitcoin, então tem ciclos, né? Vai ter esse primeiro ciclo, vai ter exagero, vai ter o crash, e aí acho que vai ser o momento talvez de pensar em alguma coisa. Perfeito. Cara, e aí, como a gente combinou 1h30, deixa eu puxar para o Stock to FOMO para eu respeitar o seu tempo. Eu sempre acreditei nesse modelo, eu confesso que ele sempre me pareceu o mais racional, assim, é uma coisa que eu, como Bitcoiner, senti na minha pessoa física, sabe? Aquele momento que tem um estalo e, de repente, eu percebi que não tem mais volta e que, de fato, esse é um ativo superior, faz sentido eu migrar todo o meu capital para ele. Ao mesmo tempo, eu sempre acreditei no Stock to FOMO porque faz sentido você acreditar que se as moedas fiat de fato estão sempre se inflacionando, faz sentido se assumir que o valor do Bitcoin vai crescer ao longo do tempo. Isso faz sentido assumir também, então, que os retornos do Bitcoin ao longo dos ciclos não necessariamente vão ser decrescentes. Eu confesso que recentemente eu fui passando a acreditar um pouco menos no Stock to FOMO, e o meu racional é qual? Meu racional é que as pessoas são muito menos racionais do que a gente, como Bitcoiner, acredita. Tipo, a gente tem esse ponto cego na racionalidade do público geral como um todo, porque a gente tem um perfil de personalidade muito mais específico e muito, sei lá, a gente já está no começo da curva de adoção. É natural que o Bitcoin tenha selecionado pessoas que são mais racionais do que a média, vamos falar assim, e que tomam essas decisões de um ponto de vista sem sofrer tanto emocionalmente para sofrer. Queria que você me explicasse o seu racional sobre o Stock to FOMO, por que você acredita nele, por que ele faz sentido, o que eu estou errando ao ficar um pouco menos crente em relação a ele. O que você falou, na verdade, eu acho que me faz acreditar mais no Stock to FOMO. Eu acho que a irracionalidade, na verdade, vai alimentar mais o FOMO, né? Quebra em duas partes, né? Quando a gente pensa em Stock to FOMO, acho que a gente pode pensar do lado da escassez, né? Que é o Stock to Flow, que assim, teoricamente, eu acho que faz sentido. Eu não acredito que dá para fazer uma modelagem matemática disso, tá? Mas, obviamente, tem um lado de escassez, né? E aí acho que você tem o lado do FOMO, né? Que é o lado da atenção, que é o lado da irracionalidade, né? E a irracionalidade, ela meio que se alimenta. Eu acho que a gente vai chegar... vai ter um momento de inflexão de que isso tudo vai parecer mais ou menos óbvio, né? Que você vai falar... E isso já aconteceu, tá, cara? Olha, puxa um gráfico aí depois... do Bovespa no Brasil, ou não era nem Bovespa, né? Era IBVRJ, porque a bolsa era no Rio, lá nos anos 80 e 90. Né? Você vai ver, cara, no gráfico era meio de lado, assim, começou a subir e, eventualmente, em moeda local, explodiu para cima. Né? Por quê? Porque a unidade, não é porque a bolsa foi sensacional, espetacular. Pelo contrário, acho que em dólar você perdeu dinheiro até. Mas a sua unidade de conta já era, assim, você migrou para uma tecnologia melhor, você migrou para uma unidade de conta melhor, né? Isso eu acho que é inevitável com todas as moedas fiat. E já está acontecendo, né? Olha o gráfico do Bitcoin contra o dólar do Zimbábue, olha o gráfico do Bitcoin contra qualquer moeda que perdeu valor e você viu que isso já aconteceu, né? Com o dólar isso vai acontecer no curto prazo? Não. Cara, eu acho que isso é talvez algumas décadas para frente, mas também não sei. Como a gente falou, tanta coisa já aconteceu nesse último ano e meio, que eu não sei exatamente quando isso pode ser que aconteça antes. Né? Mas eu acho que vai ser meio óbvio quando acontecer, e aí a irracionalidade vai alimentar um pouco do FOMO. O FOMO é irracional, né? Assim, ele não tem fear of missing out, né? Não é fear of fundamentals, né? É fear of missing out porque simplesmente está vendo subir e você acha, cara, não posso ficar parado, porque se eu ficar parado, meu dinheiro vai para o espaço, né?
era o que acontecia de novo no Brasil, cara. Assim, tecnologia de poupança era imóvel, era dólar, eram outros ativos, porque você sabia que você não podia. Você não era nem fear of missing out, era fear of staying in, né? Se você ficasse no ativo local, era garantido que você ia perder valor, né? E aos poucos, isso é uma coisa que me deixa assim, muito otimista também. Esse lado da conversa, né? Acho que as pessoas estão começando a acordar para o fato de que, primeiro, inflação não é natural. Como a gente falou, o dinheiro é uma memória do trabalho, né? A inflação cara, é você dar uma pancada na cabeça da pessoa e criar amnésia, porque o dinheiro esquece que ele veio, que ele está ligado necessariamente ao trabalho, né? E eu vejo aos poucos as pessoas começando a acordar o fato de que realmente a inflação é muito problemática, mesmo a 2%, 3%. E segundo, 2%, 3% tá totalmente, não existe, né? A inflação é muito mais alta que isso. E isso não eu não estou falando só de Brasil, tá? Acho que no Brasil, o brasileiro até já tem um pouco mais de noção em relação a isso. Mas até nos Estados Unidos, cara. Quantas eu vou, converso com amigos meus que estão lá e eles falam, pô, você não tem ideia, assim, a gente vai no supermercado e as coisas estão 2 vezes o preço que estavam há 3 anos atrás, né? Aonde que isso não aparece em índice nenhum, né? Então você começa a ver que assim as pessoas estão começando a entender que a unidade monetária está morrendo aos poucos, né? Elas não entenderam ainda que você tem uma tecnologia melhor que já está disponível, né? E aí por quê? Tem tudo aquilo que a gente sempre fala também. Assim, a gente não vai ter muito tempo para entrar aqui, mas o Bitcoin ele é extremamente multidisciplinar, né, no final das contas. Então, demora para as pessoas entenderem. Entender de economia, de ciências da computação, sociologia, filosofia, matemática, física. Assim, tem várias coisas que você precisa entender até você realmente conseguir chegar do outro lado, né? E para isso tudo você precisa... Uma coisa que é muito difícil no ser humano, cara. Você precisa admitir, antes de mais nada, a ignorância, né? Você tem que entender, cara, eu não entendo nada de física. Eu preciso parar para entender como é que energia, trabalho, valor se compõe, como é que essa termodinâmica do custo de termodinâmica da verdade funciona, entropia. Você tem que parar para refletir que, cara, eu não sei o que eu não sei. Isso é muito difícil, isso vai demorar um tempo. Mas, à medida que isso acontecer, eu ainda acho que esse FOMO ele é inevitável, ele vai em algum momento, porque é uma tecnologia melhor. A gente vai migrar para essa tecnologia. Eu acho que talvez você esteja assim, um pouco... esse bear market talvez esteja te impactando um pouco, você está começando a pensar o que me deixa mais otimista, tá? Quando eu começo a ver assim, todos aqueles modelos que a gente pensa começam a ficar meio que desacreditados e a gente para pensar que talvez não seja tão óbvio como era, talvez essa realmente seja a hora que o bull market vai começar, mas quem sabe? Menor ideia, cara. Não, perfeito. No fundo, você falou coisas que eu sempre já soube e, de fato, pode ser só esse ano inteiro lateralizado. Porque, assim, você citou o exemplo da Bolsa do Rio, eu lembro muito esse exemplo da Bolsa Argentina, que, assim, é época que eu ainda nem era Bitcoiner. Eu ainda estava, sei lá, estudando o mercado de ações, eu pensava, puta, olha a Bolsa da Argentina que é máxima histórica atrás de máxima histórica. E, no fundo, estava representando pura e simplesmente inflação de ativos. Então, assim, sem dúvida, no fundo, acho que é só o bear market afetando o meu astral mesmo. Cara, a gente já está praticamente 1h30, então vou respeitar o que a gente combinou e difícil parar de conversar com você. Eu poderia puxar mais muita coisa que eu queria saber, mas a gente deixa para uma próxima. Vão ter outras, cara, com certeza. Cara, como sempre, um prazer. Muito obrigado pelo seu tempo. Acabou sendo uma aula sobre mineração, sobre modelagem, etc. Então, muito obrigado por essa aula. Não, valeu pelo convite aí, sempre um prazer, cara. Valeu. E pessoal que está assistindo, curte, compartilha tudo aquilo que vocês sabem que é constrangedor pedir, mas que faz diferença. Valeu, galera. Aquele abraço. Hey, there's a bubble. How do you know? Trust me, call Venet, buy 50 million in swaps on the MBS. What do we got? Garibaldi 4 triple B. Mark, you sure? Yeah, it's time to call bullshit. Bullshit on what? Every fucking thing.